doutor? É porque enxaqueca 15% da população tem, né? Quando a gente fala de dores de cabeça, tem mais de 150 tipos. Sério? Eu achando que não tinha tudo isso. Pela classificação internacional. Mas quando a gente olha em incidência, muito mais comum é a cefaleia tensional, a enxaqueca, né? A cefaleia em salva são... Então, assim, apesar de ter muito tipo de dor, acaba que mais comum são esses tipos, né? Cefaleia tensional e enxaqueca. E, doutor, o que é a cefaleia tensional? Perfeito. Cefaleia tensional é um tipo de dor de cabeça que às vezes as pessoas confundem. É dor de cabeça e enxaqueca. Dor de cabeça é a grande classificação e tem vários subtipos, né? A enxaqueca, então, é a doença mesmo, né? A cefaleia tensional também é a doença. É uma dor diferente porque ela é em faixa, ela é em aperto, então a pessoa sente o apertar. Normalmente, você consegue fazer suas atividades, então caminhar não dá problema. A luz não incomoda, que é o clássico da enxaqueca, tem a fotofobia, tem a fonofobia, o barulho incomoda, a pessoa fica num quarto escuro, né? A cefaleia tensional não, é aquela dor que pode vir em faixa, pode ser na face anterior, pode ser na parte posterior. Às vezes a população às vezes confunde até, será que é da pressão alta? Não, pode ser uma dor de cabeça tensional, com nível de pressão normal aqui na parte de trás. É até muito mais comum do que ter alguma relação com a pressão alta. E essa dor, doutor, tensional, ela tem algumas coisas que podem provocá-la ou não? Atenção, é curioso que esse nome é bem clássico, porque geralmente a pessoa está ansiosa, a pessoa está nervosa, então ela tem uma característica, um gatilho bem típico dessa relação com a tensão muscular. Por isso que a gente chama de tensão da tensional, né? Então, normalmente, o paciente sabe, né? Aquele momento da vida que você está tudo mais difícil, está mais com estresse, com ansiedade, ela acaba atacando. Que interessante. E pode ter essa dor de cabeça também, doutor? A gente vai falar dessas duas, que elas são polêmicas, né? E são interessantes. Mas a gente também pode ter as dores de cabeça por alergias, por exemplo, sinusite, rinite, porque a gente sabe que dá muito também, né, doutor? Pode sim, né? Às vezes as pessoas confundem que acham que todo tipo de dor de cabeça é sinusite, né? O mais comum da gente ver. Não é tão comum. A sinusite é um peso, só que a sinusite é um pouco diferente, porque você tem os outros sinais, né? Então vai ter a coriza, vai ter a secreção. Então a dor de cabeça é um sinal a mais. No caso da enxaqueca, não. A dor de cabeça incomoda, a luz incomoda, às vezes tem pontos brilhantes, né? Então tem essa relação com gatilhos, às vezes gatilho alimentar, gatilho que não dormiu bem, né? E tem um tipo, Abiane, que pouca gente sabe, que é a dor de cabeça induzida pelas medicações. A pessoa toma tanto remédio, né? Que tem tanta propaganda, às vezes, que a pessoa tem uma enxaqueca, nem sabe que tem enxaqueca, sai tomando aqueles remédios e acaba que o corpo cria uma dependência. Inclusive, é uma das mais comuns. Junto com cefaleia tensional e enxaqueca. E existem, por exemplo, medicamentos que já causam isso mesmo, que a gente já pode saber disso? Pode. Eu que digo o seguinte, remédio, às vezes as pessoas gostam de falar mal, né, da indústria, disso e aquilo. Não, claro, a gente vive num mundo que a indústria revolucionou. Revolucionou vacina, revolucionou remédio. Mas, obviamente, ela vende um produto. E, às vezes, as pessoas, ainda mais o brasileiro, que é muito prático, é o segundo lugar do mundo que mais consome remédio, só perdendo para os Estados Unidos, né? A gente acaba usando de forma inadequada. E aí a Anvisa fica naquela coisa, porque assim, você não precisa de receita para um remédio para dor. E é ok, né? Você tem que entender e às vezes você vai tomar, a dor é uma coisa comum. Só que às vezes a pessoa abusa. Aí normalmente é aquela pessoa que usa todo dia, é aquela frase que no consultório o paciente fala, eu peguei o que estava na frente e fui tomando. Aí esse caso é preocupante. Eu estou falando da dor de cabeça induzida, mas é uma das principais causas de transplante hepático, é o uso abusivo de remédio tão simples como paracetamol, insuficiência renal, os anti-inflamatórios. Então não tem um remédio que eu vou condenar, é o uso abusivo de anti-inflamatório, analgésico. Quando eu digo abusivo, não é que eu tô com dor de cabeça, usei 3, 4 dias. Não, tem gente que usa todos os dias e várias vezes. Nossa, é isso que preocupa doutor, a gente. Isso é preocupante mesmo, até porque vai ter uma hora que não vai fazer mais efeito. E o problema do brasileiro, a gente sabe, a gente fala disso, né, do uso abusivo, mas também tem às vezes o acesso à saúde não é adequado. A enxaqueca é muito comum, então a avó já fala para a neta como fazer e às vezes não procura ajuda médica. Apesar da dificuldade, hoje a gente sabe que o posto de saúde do Brasil é referência mundial em atenção primária. Às vezes o hospital a gente carece muito, exame carece muito, mas essa atenção primária consegue resolver a maioria das dores de cabeça. Bom, doutor, você já